Pense na vida como uma série de repetições, com pequenas variações, nuances por vezes difíceis de identificar e distinguir, momentos para se guardar no peito e instantes para se apagar da memória. Pense. Tudo gira, o tempo gira, e muitas vezes recusamos viver nossa própria história. Todo o ser humano é construído na infância. Então, se ele vai ser uma boa pessoa, é na infância que ele foi construído. Eu acho injusto você colocar uma criança no mundo e você não dar o direito dela de ter uma família. Eu não lembro muita coisa não, mas eu lembro que meu pai me batia. Me dá tudo, mas eu sinto falta de amor, sabe? Ela não é filha biológica do meu marido. Você se questiona por que você foi deixada em outra casa. O pessoal fala que ela é a mãe e eu sou filha. Eu tive outras pessoas que cuidaram de mim, então eu não tive tanto apego ao meu pai. Minha mãe fica reclamando, ela fica com inveja, ela pensa que meu pai tem outra namorada. Desde criança, a gente treina os filhos, eu não sei, eu sou meio galinha, né? Com os filhos embaixo dos braços. Desde criança eu tento fazer de tudo para eles serem meu amigo, porque assim, no mundo lá fora tem vários amigos, mas nenhum deles é tão leal quanto a mãe e o pai, né? Principalmente a mãe, porque a mãe que gesta, a mãe que amamenta, a mãe que troca, a mãe está muito, muito próxima. Então, eu tento fazer eles meus amigos, porque se eles forem meus amigos, eu posso ficar de olho naquilo que eles vão aprontar lá fora. Mesmo assim, eu acabo escondendo algumas coisas, e a gente acaba descobrindo depois. Mas a gente vai levando assim, eu quero a amizade deles sempre. Mas eu não, porque quando eles me tiveram, eles não podiam cuidar de mim. Então eles arrumaram outra pessoa que podia ficar comigo. E essa pessoa hoje é minha madrinha. E é isso, eu cresci com ela, assim, ela me criou, ela que me deu a base, então eu sempre ficava meio assim, quando na escola tinha Dia dos Pais, Dia das Mães e tá. A minha madrinha sempre foi sincera comigo, você mora comigo, mas a sua mãe é outra pessoa, seu pai é outra pessoa, é que eles não podem cuidar de você porque eles não têm tempo, eles trabalham, ela explicava tudo direitinho, né? Então, ok, eu entendi desde cedo que ela era minha madrinha, mas eu também não tinha noção de quem era um pai e uma mãe, eu não tinha noção de que ter um pai e uma mãe era tão importante assim. A maior parte da minha vida eu morei com meu pai, mas a relação da gente era bem distante, assim, apesar de que ele sempre queria agradar a gente com alguns presentes. Ele gostava de cozinhar nos domingos, que ele não trabalhava, mas ele sempre trabalhou muito, saía muito cedo, chegava muito tarde. Pai certo é um pai presente, que mesmo, sei lá, tivesse na minha vida, sabe? Mas amor, eu sinto falta de amor deles, entendeu? Mas não que ele seja ruim comigo, ele só é muito fechado, que me afeta muito. Eu lembro que eu era muito apegada no meu pai, ele ficava muito nos bares e ele me levava. Eu falo que eu quero tatuar uma chave, porque meu pai tem um maço de chaves até hoje, que ele trabalha em construção, meu pai é pedreiro, e toda vez que meu pai chegava em casa, a chave fazia um barulho, e até hoje a chave faz o mesmo barulho. Os pais têm que mostrar que eles estão ali, tudo pode acontecer, que todo mundo pode negar, que tudo pode dar errado, mas que os filhos vão ter um lugar para voltar. Porque eu fico muito estressada, né? A carga é toda minha. E aí eu acabo estressando ela também, mas ela nem imagina que se a criança chora, cada choro dela significa algo. Por exemplo, o berçário, você sabe a hora da troca, quando ele está com sono, quando ele está irritado. Então, cada chorinho significa algo. Então, não tem como você não saber o que está acontecendo com ele. A função da mãe é de sustentar, de mostrar os objetos, de explicar mais ou menos as coisas, assim. Da minha mãe, a questão de ela cuidar muito bem de mim, cara. Minha mãe me deu banho até os 12 anos. Minha mãe me levou pra porta da escola até que eu estava na 7ª série. Pelo menos uma hora que ele fique com o filho, seja 100% seu filho.
Não seu filho uma TV, não seu filho um telefone celular, o que for. Seja 1 hora, é 1 hora você e seu filho e mais ninguém. Por que será que ela não me criou? Por que será que ela não me quis? E aí, quando eu conheci ela em 2008, que meu avô ficou doente, a minha família é do Ceará, ela só olhou pra mim e falou oi. Não falou mais nada. Foi aí que eu falei, não, ok, ela não nasceu pra ser mãe. A mãe sempre quer as crianças por perto. Até mesmo pra saber, pra se provar. Será que a educação que eu dei foi boa? Deixa eu estar por perto pra ver. Porque eu vi o pessoal na escola falando, ai, meu pai, a minha mãe, com uma importância tão grande, e eu não sabia, porque eu não convivia com eles, entendeu? Então não tinha como eu saber, realmente meu pai, não tem como eu saber. Era só os meus padrinhos e era aquilo, entendeu? A minha família eram eles. Mas sempre foi uma relação que não foi tão próxima quanto da minha mãe, então depois que eles se separaram, foi tranquilo pra mim, assim. E o sonho da minha vida era que eles se separassem, porque ele fazia minha mãe sofrer. O filho, quando ele percebe que isso está faltando, que tem alguma coisa que não está legal também, e ele tem essa abertura, né? Porque o legal é quando tem abertura dos pais, né? Para sentar e para conversar. Aí sim, é tranquilo. Tem uma comunicação, tem um diálogo ali sobre aquele problema, e vão sentar e vão conversar. Que a gente fosse mais juntos, sabe? A gente saísse mais, que a gente se falasse mais, que ele me desse mais abertura. O que te define é essa vontade absurda que se tem de ser alguém que dá orgulho de dizer em voz alta. Alguém tão proativa quando o assunto é os próprios sonhos. Capaz de revirar tudo até eu descobrir o erro minúsculo que tá te segurando mais perto da realidade. É lindo, sabe? Essa coisa de ser invadida por uma coragem que devia durar além da madrugada e atravessar o dia, que é quando tem mais gente pra te ver. Eles não têm tempo. Ele vai embora, ele sai umas 5h55, muito cedo. Aí ele chega às vezes meia-noite, tem tempo pra ficar com ele. Com a minha mãe também, porque às vezes eu vejo ela de manhã, né, porque ela me acorda. Aí eu vou pra escola talvez na hora do almoço, porque ela não tem tempo. Aí ela chega, não tem tempo, ela só tem que arrumar as coisas, fazer a comida e ir pra faculdade. Aí ela chega muito tarde, aí não dá pra falar muito com ela. No final de semana até que eu falo um pouco com eles, mas nem lembro de falar isso. Quando é bebê, ela requer cuidados físicos. Então, trocar fralda, dar banho, dar comida na boca. Então, é aquele cuidado que você tá o tempo inteiro. O adolescente já é mais um cuidado moral, psicológico, né, espiritual. Semana do Dia das Mães, eu perguntei pra minha mãe o que ela queria ganhar de presente. Ela falou, eu queria que você parasse de sair. Que nem é um ditado que o pessoal antigo falava, e é verdade. É filho criado, trabalho dobrado. Parece que amor de mãe é uma coisa tão sobrenatural, assim. Todo mundo me fala isso, tipo, nossa, você não tem medo, não? E só você não pensa na sua mãe, quando eu faço as coisas que eu faço assim. Sempre falam, você não pensa na sua mãe? Que se acontecer alguma coisa comigo, parece que eu tô nem aí, sabe? Porque eles têm um amor que você não sabe de onde que vem. Eu às vezes questiono se quando uma família desiste do filho, desiste do meu filho, ela realmente desiste. Eu vi isso dentro da minha casa acontecer. A minha irmã deu mancadas extremas, talvez eu não me dê bem com a minha irmã por conta disso, por achar injusto todas as coisas que ela fez, e a minha mãe amar ela. É melhor ter uma irmã, um irmão, sei lá, mais velho, mais novo, para brincar. É todo dia com ele, né? Então tudo que eu faço, ele tá junto, tudo que ele faz eu tô lá junto com ele. Às vezes a gente dorme junto, é legal. Porque tem meus pais, mas não é a mesma coisa que você ter um irmão, uma companhia assim com você o tempo inteiro, sabe? Tipo, não é a mesma coisa. Eu queria ter um irmão, nem que fosse pra brigar. Tudo que eu faço e dar orgulho pros meus pais foi tudo em nome da gratidão, assim. Então, se um dia minha mãe virar pra mim e falar que eu decepcionei ela em alguma coisa, ou meu pai, vai ser tipo um fim pra mim, sabe? Então os meus pais é a base de
Nessa vida ouvimos várias histórias. Falar alivia e às vezes até traz um certo conforto. Conforto esse de entender o que se passa com o outro, entender a sua história. Quem for escutado também ouvirá e responderá. O tempo da escuta é precioso. Não existe um modelo certo e muito menos uma família certa.